Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje com o desembargador federal Paulo Afonso Brum Vaz, presidente da ESMAFESC, e com o magistrado federal Leonardo Cacau Santos Labradberry, presidente da AJUFESC, Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina. E viemos aqui conversar um pouco com vocês e entre nós para convidar a advocacia catarinense a participar do Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que a gente vai discutir mais a fundo na sequência, mas que ocorrerá aqui na OAB de Santa Catarina, nessa parceria entre as três instituições, detalhar as palestras, a qualidade dos palestrantes, e tudo isso partiu dessa parceria, desse convênio entre a OAB de Santa Catarina, a AJUFESC e a ESMAFESC. Eu vou passar, com a licença do Dr. Paulo, primeiramente para o Dr. Leonardo, que ele tem um compromisso, para que ele fale um pouco sobre a questão do convênio e da sua fala também no Congresso. Isso, então, muito obrigado, doutor Mazeira, pelo convite. Agradeço também a participação do doutor Paulo Afonso, nosso desembargador, grande mestre de direito previdenciário, uma referência para todos nós. Bom, o Congresso é um grande evento, vai ser o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário dessa parceria institucional entre a OAB de Santa Catarina, a AJUFESC e a ESMAFESC, que é a Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, e a Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina, que o nosso desembargador, Dr. Paulo Afonso, é o diretor da escola. E primeiro que a abertura vai ser no dia 27 e 28 de julho, quinta e sexta-feira, agora desse mês. A abertura vai ser com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que vai nos brindar com a sua palestra inaugural de abertura. E em seguida, no dia seguinte, na sexta-feira, nós vamos ter várias palestras dividido em grandes temas. Vamos ter o tema do regime geral, vamos ter o regime próprio e vamos ter a previdência complementar. Eu irei falar sobre dois temas. O primeiro vai ser sobre segurados especiais e aposentadoria rural, que vai ser voltado para o regime geral, e também vou ter um painel que vou abordar no regime próprio a previdência complementar pública e o FUNPRESP. Então são temas de primeira grandeza, de primeira hora, voltados sempre para a prática previdenciária, para a advocacia previdenciária. Então convido a todos, façam suas inscrições no próprio site da OAB. Creio que aqui na descrição do podcast vai estar o link para você se inscrever. E tenho aqui algumas novidades para vocês também. O seguinte, a Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina, também em parceria com a AB, nós estamos divulgando, as inscrições estão abertas, da pós-graduação em Seguridade Social. Essa pós-graduação, ela é coordenada pelo grande desembargador que está aqui ao meu lado, Paulo Afonso Brum Vaz, uma grande referência no direito previdenciário, como eu havia falado, e essa pós já está na sua segunda turma, foi muito bem recepcionada, estamos com um corpo docente voltado para a advocacia, e a novidade é você que está nos ouvindo e que se inscreveu no Congresso vai ter um desconto especial. Se você fizer a sua inscrição na pós-graduação durante o Congresso de Previdenciário, ou seja, na quinta ou na sexta-feira, você vai ter isento a taxa de matrícula. A taxa de matrícula, que é de R$ 200, você vai estar isento desse valor. Então já é um grande desconto, né? E além disso, você advogado e jovem advogado tem descontos especiais da pós-graduação. Pessoal, fica uma pós-graduação muito bacana. Com o valor do desconto, o jovem advogado, aquele que tem OAB até 5 anos, né? Fica um valor de R$ 400, e quem não é jovem advogado fica 425, né? Ou seja, bem abaixo da média das pós-graduação, uma pós-graduação de renome, com um corpo docente minuciosamente escolhido pelo nosso desembargador Paulo Afonso, que vai falar mais sobre a pós, que vai falar também mais sobre o Congresso, mas me deram essa oportunidade de eu iniciar justamente porque eu tenho um voo aqui para pegar, então vou ter que me despedir, mas aguardo todos vocês no evento, vai ser uma grande alegria rever alunos, ex-alunos, advogados. Eu acho, doutor Mazeira, doutor Paulo Afonso, que a união das instituições, esse intercâmbio é fundamental, né? O direito previdenciário é a grande disciplina, é a grande disciplina do momento. A reforma da Previdência exige
que os advogados, que os juízes, que os promotores, que os procuradores se especializem para que possam entender as novas regras, né, que são cada vez mais complexas, e sem contar do próprio dinamismo do direito previdenciário, que a cada ano muda, tem novas leis, tem novos temas de recurso repetitivo, né, IRDRs, muitos IRDRs capitaneados pelo Dr. Paulo Afonso aqui, que está do meu lado, que tem excelentes IRDRs, que são referências e confirmados, inclusive, pelo STJ. Então, podem ter certeza, vocês vão aprender bastante no Congresso e na pós-graduação. Então, me despeço agora de todos. Quero agradecer mais uma vez. Fica aqui o convite. Nos sigam pelo Instagram, né? O meu Instagram é o Leo_Cacau. Leo_Cacau. Eu sempre posto dicas de direito previdenciário, material, então é um canal da gente se comunicar. Vamos fazer algumas lives também com o Dr. Paulo Afonso, com o Dr. Mazera, para divulgar também mais o evento. Então, me despeço agora e deixo aqui, devolvo a palavra para o Dr. Mazera. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Dr. Mazera, muito obrigado pela participação, Dr. Paulo Afonso, e um bom podcast a todos. Perfeito, doutor Leonardo. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Certeza de sucesso. Doutor Leonardo, mais uma vez, além da abertura, ele vai participar também com 2 palestras no dia 28, Previdência Complementar Pública e FUNPRESP, então, que é um tema para o regime próprio e complementar, de primeira qualidade e atualíssimo para a advocacia, e também segurados especiais e aposentadoria rural, aí já voltado para o regime geral. Então, ele estará no auditório e na plenária, nos 2 palcos desse evento nacional aqui no nosso Congresso de Direito Previdenciário. Doutor Leonardo, uma boa viagem, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Seguirei aqui com o desembargador Paulo Afonso. Um abraço. Tudo de bom. Bom, doutor Paulo Afonso, então seguimos aqui a nossa conversa. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença. Doutor Paulo Afonso, quem é militante do direito previdenciário sabe a importância, que ele tem como desembargador na qualidade dos seus votos, e não teria sentido esse congresso se ele não fosse um dos nomes. E ele estará presente e participará, além da organização à frente da ISMAFESC, da Escola Superior, também como palestrante em 2 oportunidades. Terei a sorte de dividir com ele, ou aprender com ele, como a gente sempre fala, na primeira palestra de sexta-feira, dia 28, às 9 da manhã, aposentadoria especial. E eu já passo a palavra para o desembargador para que ele explique um pouco para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quais as nuances dessa palestra, o que ele pretende trazer para deixar ainda mais atrativo e convidativo a inscrição de todos no Congresso. Pois não, doutor Jorge Mazera. Antes de mais nada, quero dizer que é um privilégio, um prazer estar aqui na OAB, recebendo seu convite, na presença também do estimado colega Leonardo Cacau, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina. Realmente, esse mês de julho será um mês fantástico, né? Tanto para nós, magistrados, para a associação, para a Escola da Magistratura, como para a OAB. Um mês revolucionário em termos de formação para juízes e para advogados, com 2 grandes eventos, né? Esse primeiro congresso brasileiro, realizado em Florianópolis, vai contar com os grandes expoentes do direito previdenciário, os grandes nomes, abordando os temas da mais alta relevância, e eu tenho a sorte, fico agradecido pela oportunidade de estar com os senhores em 2 oportunidades. Uma das falas será sobre a aposentadoria especial, em que eu pretendo desenvolver esse tema sobre o aspecto da prova, que é o grande problema hoje das aposentadorias especiais é a prova, a produção da prova, o cerceamento probatório, as probabilidades probatórias, o sacrifício e a dificuldade que os advogados têm encontrado na prática de produzir a prova da especialidade, do contato com agentes nocivos.
Quero fazer isso abordando o processo administrativo, o processo judicial e, por último, eu vou tratar de um assunto que é relevantíssimo. Diz respeito à prova da eficácia ou ineficácia do EPI para elidir os efeitos nocivos. A quem compete o ônus da prova? Vamos falar um pouquinho do chamado IRDR-15, que eu fui relator, e que, depois do STJ não ter admitido o repetitivo, se tornou definitivo. É uma decisão vinculante para os juízes, de modo que nós temos que envidar esforços para compreender esse IRDR. Há muita incompreensão, mal entendido, e a gente pretende, nesse evento, desmistificar um pouco o IRDR-15, que se coloca como um mecanismo importantíssimo para a produção da prova da especialidade. E na segunda fala, eu quero falar sobre tempo ficto, tempo concomitante e indenização do tempo de contribuição, que é um assunto da moda também. Nós vamos trazer algumas posições que são realmente inovadoras sobre essas matérias, e que são fundamentais, sobretudo a partir da reforma da emenda 103, que endureceu os critérios de concessão dos benefícios, fazendo com que, eventualmente, a indenização do tempo seja mesmo a panaceia. E o reconhecimento do tempo remoto, o reconhecimento do tempo ficto, o reconhecimento do tempo em outro regime, passa a ser de extrema importância para que o segurado possa fazer valer o seu direito adquirido, ou pelo menos não se submeter aos efeitos nefastos da reforma. Como todos percebemos da fala aqui do desembargador Paulo Afonso, sempre uma aula, né? E a profundidade que ele vai tratar e trazer, sobretudo na palestra da aposentadoria especial, a questão do IRDR-15, é muito sensível para a advocacia, é importantíssimo essa oportunidade para a advocacia, para que ela tenha acesso a oportunidade de ouvir diretamente do relator do IRDR-15, né? Quando a gente fala em precedentes, a gente tem a ideia de rácio, né? O que norteou aquela decisão e que é a raiz, a razão daquela decisão. Então, ouvir o raciocínio que levou o relator a proferir o seu voto, o voto condutor do acórdão, é uma oportunidade ímpar. Então, colegas advogados, não pensem que será um evento em que ouvirão mais do mesmo. Na verdade, a grande preocupação da organização foi em fazer um evento com grandes nomes para para contribuir de fato para a qualificação da advocacia, porque o advogado bem qualificado vai traduzir isso nas suas petições, vai saber, o advogado, na questão da aposentadoria especial, após a aula do desembargador Paulo Afonso, a palestra, ele certamente vai ter um outro olhar do IRDR-15, um outro olhar de como melhorar sua petição, garantindo, né, o direito do seu cliente representado, e vai contribuir para a qualificação como um todo, facilitando depois, inclusive, lá para que eles também julguem, né, desembargador? Porque se vem uma petição mais qualificada, vai trazer também resultados lá na sentença, no segundo grau, etc., no acórdão. Então, nesse primeiro ponto. E no segundo ponto, para aqueles advogados que a gente sabe que Santa Catarina ainda é uma oportunidade de mercado, o regime próprio, a gente verifica que há uma atuação maciça. Não sei se o doutor sabia, mas a advocacia catarinense se identifica, 25% dela, como previdenciarista. 25%, um quarto dos advogados catarinenses se identificam como previdenciaristas. Então é um dado muito relevante. A gente verifica um movimento, um contexto que pós-reforma trabalhista houve uma migração, acredito que a gente possa chamar dessa forma, né? Os colegas em parte migraram da trabalhista, vieram para o previdenciário, a gente precisa dessa qualificação de todos, né? Então, dois temas importantíssimos,
E fora as outras palestras que teremos no dia, né? Vou fazer aqui rapidamente a menção e já devolvo a palavra para o desembargador Paulo Afonso, mas teremos também análise da pensão por morte. E aí, nesse tema, teremos o Dr. Júlio Schattschneider, em conjunto com o Dr. Carlos Alberto Pereira de Castro, que é um doutrinador de peso, né, reconhecido nacionalmente, certamente vai trazer aí sua contribuição para a análise desse Instituto da Pensão por Morte, os benefícios por incapacidade sob o olhar do Dr. Jairo Scheffer e da doutora Michele Catânio. Então teremos aqui uma análise também de novo, né, uma tabelinha entre um magistrado e uma advogada, acho que fica interessante para o nosso público-alvo. Regras, aposentadoria programada de regras de transição com a doutora Gabriela Pietich Serafim, né, e o doutor Marcílio Bittencourt. Depois, como já dito, os segurados especiais e aposentadoria rural, doutor Leonardo Cacau e o doutor Frederico Ferrari, que o doutor Frederico foi ex-servidor do INSS, vai trazer certamente essa contribuição da visão, né, ainda que hoje seja um advogado, mas da visão da autarquia. Então, de novo, para a gente tentar pensar fora da caixa, né, trazer um outro viés. Isso no auditório, na sexta-feira, que tratará no auditório, então, os temas do regime geral. E na plenária, nós teremos, então, o regime próprio e complementar. Lá também teremos, então, a pensão por morte estatutária e a cumulatividade, que é uma situação, né, periclitante hoje, a questão da cumulatividade, recentemente, inclusive, né, um julgamento que ficou sobrestado no TRF4, mais um de relatoria do desembargador Paulo Afonso. Depois, se quiser falar a respeito, fique à vontade, desembargador. O tempo ficto, a contagem recíproca e a indenização, já dito aqui pelo desembargador Paulo Afonso. Valor dos benefícios, a questão integralidade e paridade, a gente sabe que no regime próprio isso talvez seja uma grande dúvida, até que ponto vale, né? A paridade já se esvaiu em regra, mas a integralidade ainda, as regras de transição ainda garantem como conseguir isso. Migração e benefício especial, aqui outro tema muito interessante que também teremos na fala da doutora Karen Trentino e doutor Erlon Tristão, também magistrado federal. O Luiz Fabiano Giannini também falará sobre a previdência complementar, a doutora Kelly Cristina sobre o valor dos benefícios, a questão da integralidade e paridade, e a doutora Débora Niemeyer, junto com o desembargador Paulo Afonso, o tempo ficto, a contagem recíproca e indenização. Então, nomes que, né, dispensam comentários, temas que foram escolhidos a dedo para trazer essa contribuição, essa reflexão para todos os participantes. Reiteramos, então, o convite para o dia 27, à noite, abertura com a palestra do ministro do STF, ministro Edson Fachin, e na sexta-feira, dia de trabalho, né, com todas essas palestras, são 10 palestras no total, um dia de muito conhecimento que a gente espera ficará marcado na história da advocacia, né, e dos atores do direito previdenciário de Santa Catarina e do Brasil, todos, já que o Congresso é brasileiro, todos os colegas que quiserem participar aproveitarão ainda o final de semana na Ilha da Magia, né, desembargador Paulo Afonso? Perfeitamente. E sobre a questão da SMAFESC, né, o doutor Leonardo falou sobre a pós-graduação, gostaria que o doutor trouxesse mais algumas informações, fizesse novamente o convite para os colegas que nos acompanham. Perfeito, doutor Jorge. Realmente, nós vamos ter o Congresso e logo em seguida se inicia o curso de pós-graduação em Direito da Seguridade Social, que é uma parceria da Escola Superior da Magistratura, da Associação dos Juízes, com a nossa OAB, com a ESA, que visa o aperfeiçoamento tanto de advogados que têm intenção de ingressar na magistratura, como advogados que pretendam apenas o exercício do direito previdenciário. Trata-se de um curso que foi pensado com muita profundidade, assim, com muita reflexão. Os nomes escolhidos são os grandes nomes do direito previdenciário.
O programa foi elaborado milimetricamente, no sentido de possibilitar que principalmente os advogados possam ter uma experiência prática do direito previdenciário, Eu sou testemunha disso. um viés prático mesmo. Sim. E, claro, não é possível dissociar teoria e prática, mas nós vamos sempre priorizar o estudo de caso e a prática do exercício, possibilitando que os profissionais possam colocar na prática e, sobretudo, possibilitando que eles possam resolver casos, né? Resolver casos. As aulas são dinâmicas, os professores são professores experimentadíssimos, né? Que já têm uma bagagem de longa data, mas que vem com um briefing que a organização do curso, a coordenação, sempre impõe, que é de tratar o assunto do ponto de vista mais pragmático mesmo, né? Para que seja melhor aproveitado. E nós vamos, então, oferecer essas vantagens, né, para os futuros alunos que vão também ter a oportunidade de frequentar o congresso, e eu estarei à frente, quer dizer, esse curso já tem um know-how, a primeira versão foi maravilhosa, as avaliações foram fantásticas, a turma está fazendo agora o TCC, que é um TCC mais facilitado, né? Os temas escolhidos pelo... Os temas são todos muito práticos. A gente pretende depois fazer uma publicação, uma obra coletiva com todos esses trabalhos. São trabalhos muito bons, trabalhos de pesquisa que vai valer a pena mesmo a publicação. O curso oferece também para os nossos alunos a oportunidade de ter um contato muito próximo, né, com juízes federais. Isso é muito importante. Eu diria que 70% do nosso quadro docente é composto por magistrados federais, juízes e desembargadores. E também uma visão mais ampla, porque vários deles são juízes em outras regiões, como o Fábio, que é juiz no Federal no Rio de Janeiro, o Vitor também é juiz no Rio de Janeiro. De modo que nós vamos ter a oportunidade de conhecer a realidade de outras regiões. Assim, em resumo, eu sou suspeito para falar, um curso de excelência, uma parceria com a Univale, né, que garante a certificação da Univale. A Univale tem nota no MEC, uma nota muito elevada, é um curso... Uma instituição conceituada, muito bem conceituada, é uma instituição que é muito conceituada, reconhecida e valorizada. Isso é muito importante em termos de certificação, né? Uma pós-graduação de lato sensu. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu fico muito próximo de todos os alunos. Esse acompanhamento é quase que personalizado, assim, da minha parte. E nós fazemos um currículo que vai se adaptando às necessidades, né? Eu lembro que na primeira edição, nós tivemos algumas mudanças, e precedente que está saindo, e não estava no programa. Nós chamamos, então, em primeira mão, o grande especialista para falar sobre aquele julgado que saiu ontem lá no STJ, no STF. Por isso o curso tem essa característica de dinamicidade que o torna sempre um curso muito atualizado. Ele será virtual, desembargador, ou aulas presenciais?
Bem, a primeira edição nós fizemos com aulas virtuais. Agora, essa é uma questão que ainda Está sendo trabalhado nesse está tema. sendo trabalhada, né? Eu tenho a impressão que vai ser virtual, sabe? Com aulas nas segundas e nas terças-feiras, para facilitar. Isso a gente vai aprendendo, né? Porque no curso anterior fizemos na sexta-feira e era sempre um pouco mais difícil para segurar o aluno, para conseguir professores. Segunda e terça são dias que acredito que é mais fácil de você reservar um horário e os índices de absenteísmo, Uhum. de faltas, ausências são menores. Perfeito. Então fica aí o convite para você, colega advogado, que está nos acompanhando, além da participação nesse Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, que é um evento nacional da OAB de Santa Catarina, em parceria com a ISMAFESC e com a AJUFESC, a união de 3 entidades, né, visando aqui levar conhecimento de qualidade para a advocacia catarinense, dia 27 e 28 de julho. Entre lá no site da OAB, faça a sua inscrição. No dia do evento, teremos também um guichê da ISMAFESC, onde o colega terá a oportunidade de se inscrever, e como já dito pelo Dr. Leonardo, feita a inscrição ali, terá a isenção da taxa de matrícula na pós-graduação, que é uma pós-graduação que eu recomendo. Já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas de desembargador e lhes dizer, esperem, aguardem, que em agosto, né, salvo engano, será em agosto, o início das aulas, essa pós-graduação, ela terá início e eu recomendo. Então, eles inclusive disseram que aguardariam para poder se matricular nesse curso e a gente espera que isso realmente se concretize, tenha aí um número muito significativo de matrículas e que o evento seja um sucesso. Então, obrigado, desembargador Paulo Afonso, pela sua participação mais uma vez aqui no podcast das comissões. O espaço está sempre aberto. Se quiser trazer outro tema ou fazer uma conversa com a advocacia, né, os microfones e a OAB estará sempre à disposição. Eu aceito também o convite toda vez que quiserem, eu fico sempre à disposição. Tem um assunto que não falta, é só escolher o tema, nós vamos ter prazer em vir aqui conversar com vocês. E eu só queria reforçar um aspecto que é muito importante, é a lembrança de que nós temos hoje na Justiça Federal mais de 50% dos processos de natureza previdenciária. Então, é um mercado de trabalho interessantíssimo que está em ascensão, em franca ascensão. Esse número não para de crescer, mas que demanda a qualificação dos profissionais, dos atores, não só para os juízes, mas, sobretudo, para os advogados, né? Eu sempre digo que, às vezes, quando recebo um elogio por uma tese, como agora me fez o Dr. Jorge Mazera, que essas teses não são minhas, são teses que foram criadas em primeira mão por algum advogado. Eu apenas as sufraguei de eficácia jurisdicional, fiz valer como coisa julgada, mas quem cria a tese é o advogado. Por isso é importante a formação, a qualificação, para que realmente o exercício da advocacia possa ser mais efetiva, também, claro, se refletindo nos rendimentos, nos ganhos, né, que são fundamentais para o profissional que atua nessa área. O desembargador Paulo Afonso sempre nos brindando e sempre com essa personalidade dele que é tão humana e fraterna, né, desembargador, característica dele, e a gente verifica isso nos votos. Então, sempre se fala na advocacia que o Dr. Paulo Afonso é um dos nossos faróis, né, a nível do TRF4. Então, mais uma vez, a oportunidade de ouvi-lo, de aprender com ele, não só com ele, com todos esses nomes, né, que nós conversamos aqui, lá no dia 27 e 28 de julho, já está logo ali, corra lá, faça a sua inscrição e no dia se inscreva também para a pós-graduação.
além de todo o conhecimento, ele terá a oportunidade desse contato mais próximo e aprender também com a figura humana do desembargador Paulo Afonso, que além desse profissional, dessa pessoa superética, é esta figura humana que nós acabamos de ouvir aqui, sempre muito simples e humilde, que sempre nos guia para o bom caminho. Então, obrigado mais uma vez, desembargador Paulo Afonso, e reiteramos a todos para que se inscrevam no nosso Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, essa parceria institucional da OAB de Santa Catarina, da ESMAFESC e da AJUFESC no dia 27 e 28 de julho. Esperamos vocês lá.